Em tempos de incerteza e conflito, quando o norte de Moçambique parecia mergulhado num ciclo interminável de terror e deslocamentos forçados, cada vitória das forças de defesa e segurança representa muito mais do que um avanço militar. É um sopro de esperança para milhares de famílias que desejam voltar a viver em paz em suas casas, nas suas comunidades. E foi exatamente isso que se sentiu nos últimos dias na província de Cabo Delgado, quando as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADEM, numa operação decisiva, abateram 12 terroristas no distrito de Montepuez, na sequência de uma emboscada meticulosamente preparada. Os insurgentes regressavam da província vizinha do Niassa, onde tinham deixado um rastro de destruição, sobretudo em unidades turísticas locais, setor essencial para a recuperação econômica e estabilidade regional. De acordo com o relatório do projeto Cabo Ligado, divulgado no dia 15 de junho, o ataque ocorreu no dia 3 daquele mês, numa zona entre as aldeias de Nairobi e Ntele, precisamente quando o grupo atravessava a estrada R698, uma das vias cruciais que cortam o interior da província. O momento da ofensiva foi escolhido com precisão. O grupo havia parado para se abastecer de alimentos próximo ao rio Messalo, sem saber que estava sob vigilância. Foi nesse instante de aparente tranquilidade que a emboscada da FADEM se concretizou, resultando na eliminação de boa parte do grupo, mesmo com alguns elementos ainda conseguindo fugir em direção ao distrito de Meluco. Este episódio não é apenas mais um entre tantos outros relatos na longa lista de confrontos com insurgentes. Ele marca um ponto importante na configuração do controle territorial e demonstra a crescente capacidade operacional das forças nacionais. A proximidade do local da emboscada com o projeto de extração de ouro é outro fator que eleva o peso desta ação militar, pois garante a proteção de um investimento estratégico não só para a província, mas para o país como um todo. Ao garantir segurança em torno desses projetos, o Estado moçambicano envia uma mensagem clara aos investidores. Apesar dos desafios, Moçambique não está de joelho, mas a luta está longe de acabar. Dias após a emboscada em Montepuez, um novo foco de tensão foi registrado no distrito de Macomia, onde insurgentes voltaram a colocar barricadas ao longo da Estrada Nacional 380, um corredor essencial que liga o centro ao norte da província de Cabo Delgado. O bloqueio não só interrompeu a circulação de viaturas e pessoas, como também gerou medo e tensão nas comunidades, principalmente após relatos de que passageiros que viajavam para Pemba foram feitos reféns e só mediante pagamento de quantias em dinheiro foram libertadas. Segundo moradores locais, o ataque foi claramente sincronizado com a passagem recente de uma comitiva oficial que esteve em Moeda durante as cerimônias do dia do massacre de Moeda, e que levanta suspeitas de que os insurgentes pretendiam lançar uma mensagem simbólica e desestabilizadora. Apesar do susto, mais uma vez a resposta das forças conjuntas de Moçambique e do Ruanda foi firme e rápida. Com ações no terreno, os insurgentes foram repelidos e a circulação ao longo da N380 foi restabelecido no mesmo dia. Após horas de tensão, veículos de transporte de passageiros e de carga puderam voltar a circular e a normalidade, embora ainda frágil, foi sendo gradualmente recuperada. A estrada, símbolo de conexão, comércio, reencontro entre famílias e retomada da vida cotidiana, voltou a cumprir seu papel. E isso só foi possível porque o Estado respondeu com presença e ação. Vitórias como essas, por vezes ignoradas nos grandes jornais internacionais, têm um peso imenso no contexto da guerra que Moçambique enfrenta no norte do país. Cada grupo insurgente neutralizado representa menos uma célula ativa a semear terror. Cada estrada
reaberta é um canal de vida restabelecido. Cada projeto protegido é uma semente de desenvolvimento que pode florescer. A população local começa a sentir que, apesar de todos os traumas, é possível resistir, reconstruir e sonhar de novo. É essa sensação que vai ganhando espaço a cada operação bem-sucedida. A sensação de que a paz, mesmo que ainda distante, pode ser alcançada passo a passo. É verdade que o inimigo ainda não foi totalmente vencido. Grupos armados continuam a agir de forma intermitente, tentando explorar brechas, intimidar aldeias e desorganizar o esforço de reconstrução. Mas as ações dos últimos dias mostram que o exército e as forças aliadas estão cada vez mais preparadas, mais coordenadas, mais estratégicas. Mostram que Moçambique não está sozinho e que a luta contra o extremismo está a ser travado com firmeza e, acima de tudo, mostram que as comunidades afetadas não foram esquecidas. Por isso, cada vitória em Cabo Delgado deve ser celebrada, não como um fim, mas como um marco, um sinal de que, apesar da dor, da destruição e das perdas, há força, há coragem e há resistência. E é através dessa resistência que se está a traçar o caminho para um futuro mais seguro, mais justo e mais livre para todos os moçambicanos. É isso. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique abateram 12 terroristas numa emboscada bem planejada e bem estudada pelas Forças Armadas. Uma prova de que as Forças Armadas cada vez mais estão a conhecer a forma, ou estão a perceber, melhor dizendo, a forma de ação desses inimigos em Cabo Delgado. Muitas vezes reclamam porque que faz muita polêmica ou faz muito barulho por trás de uma pequena vitória. Eu acho que só o fato de não se ter vidas perdidas em Cabo Delgado, não se terem soldados perecidos e insurgentes estarem a ser capturados ou eliminados, é uma grande vitória para a província de Cabo Delgado. Mas isso não podemos deixar de falar que ainda é um desafio. Mas isso não podemos deixar de falar que ainda há um desafio por detrás de Cabo Delgado. Cabo Delgado precisa de soluções mais efetivas, mas nós não podemos deixar de comemorar as pequenas vitórias nessas pequenas batalhas, porque a guerra ainda está a acontecer, infelizmente. O que nós não queremos isso. Pelo contrário, o que se quer é a paz, o que se quer é o desenvolvimento de Moçambique, mas não podemos deixar de comemorar essas pequenas situações. A situação em Cabo Delgado ainda não está no nível em que nós queremos. Há necessidade de novas estratégias, há necessidade de apoio à população. Por isso que nessa semana dos 50 anos de independência de Moçambique, nesse mês em que nós completamos esse meio século de independência, devemos olhar muito para Cabo Delgado, porque Cabo Delgado está a viver a situação que nós moçambicanos vivemos na luta de libertação, vivemos também naquela questão da guerra civil de 16 anos. E é triste ver que uma parte do país simplesmente pode não estar a levar a sério o conflito em Cabo Delgado. Por isso que eu estou aqui sempre para vos informar e trazer aquilo que é necessário que vocês saibam para que estejam atualizados da situação da população em Cabo Delgado, porque acima de tudo nós estamos a falar de moçambicanos, estamos a falar de pessoas que fazem parte da nossa vida de forma direta ou indireta, porque nós partilhamos a mesma pátria. O patriotismo deve estar presente em cada um de nós, porque Cabo Delgado não é só uma província, Cabo Delgado é parte de Moçambique, não pelos recursos, mas pelas pessoas que sofrem todos os dias, pelas crianças que não podem voltar à escola, pelos adultos que não conseguem sustentar as suas famílias e se sentem impotentes, pelos traumas psicológicos que as pessoas vão carregar por toda a vida, pelas violações dos direitos humanos que todos os dias nós ouvimos falar. Por isso que Cabo Delgado deve ser lembrado sempre em Moçambique. Mesmo nessa situação de 50 anos, nós devemos fazer de tudo para que essa província viva e essa província esteja sempre nas nossas orações e nossos corações. Isso é que é importante para nós e deve ser sempre importante. Se você é moçambicano ou não é moçambicano, nenhum país merece viver em guerra, nenhuma região merece viver em guerra. Nós estamos a ver como é que o mundo está, a situação do mundo está muito terrível. Eu tanto para as pessoas que morem de forma inocente para os dois lados, falo, não interessa de que país a pessoa é, ninguém merece viver num ambiente de guerra, num ambiente de conflito.
E o pior é que são pessoas que nem estão na guerra que estão a lutar por isso. Inocentes morrem e os tais mandantes dessas guerras ou as tais pessoas que estão envolvidas nesses todos os planos que levam à guerra não estão aí. Estão sentados simplesmente a clicar em botões para poder mandar mísseis ou a fazer chamadas para poder convocar mais terroristas ou a gastar dinheiro para convencer jovens frustrados que são a entrar nesse tipo de causas que não levam a lugar nenhum. Mas o que você acha? Coloque nos comentários a sua opinião sobre Cabo Delgado. Se vocês têm alguma novidade para mim, quem mora em Cabo Delgado, eu sei que existem muitas pessoas que estão em Cabo Delgado e acompanham aqui o canal Verdades da África. Coloque nos comentários a vossa opinião. Muito obrigado. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África, é uma perspectiva africana. Tchau.